Vou trazer mais um tema que vai tangenciar, também está ligado com esse debate sobre fake news, sobre jornalismo, que a gente está trazendo desde o começo do programa. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania criou um grupo de trabalho para apresentar estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo. Ele será presidido pela ex-deputada Manuela Dávila e terá o comunicador e influenciador Felipe Neto como um dos integrantes. Felipe Neto, que fez oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante as eleições e foi muito atacado nas redes sociais por isso, também participou da abertura da conferência da Unesco sobre desinformação em Paris. Ele criticou a falta de transparência das plataformas digitais e cobrou resposta por parte dessas empresas. Criado hoje, o grupo de trabalho terá duração de 180 dias, com possibilidade de prorrogação, e será responsável por auxiliar o ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, a propor políticas públicas de combate ao discurso de ódio e ao extremismo. Hélio, eu volto com você, que não participou dessa discussão, mas eu vejo hoje, dentro do governo, essa discussão de fake news correndo em 3 arenas, né? Você tem o Congresso Nacional tratando do PL das fake news e com os subsídios do Ministério da Justiça, você tem toda essa arena internacional que está começando a surgir e você tem essas iniciativas que estão pipocando no Poder Executivo de forma um pouco descoordenada, essa dos direitos humanos e aquela também da Advocacia Geral da União, que seria a Procuradoria de Defesa da Democracia, que muita gente apelidou de Ministério da Verdade. Você acha que estão batendo cabeça aí para resolver esse problema? Ao contrário, estão agindo em todas as frentes. É um tema da esquerda no Brasil, né? A esquerda boa, como Glenn Greenwald, por exemplo, que entende de liberdade de expressão, é contra. Mas no Brasil existe o esforço concentrado para silenciar. Eu queria, Raquel, me solidarizar com a Renata, né? E com o Tiago do Estadão, com a Pata Campos Melo, que o Joel mencionou, da Folha, no passado, também com o Mário, que em 2019 foi censurado, não foi isso, Mário, no Antagonista? Eu me lembro de quando foi aberto o inquérito das fake news pelo Supremo Tribunal Federal, começou pela Cruzoé e pelo Antagonista, né? Eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo, na minha coluna semanal na época, sobre isso, já criticando desde a partida do inquérito das fake news esse absurdo. O Brasil é um dos líderes da violência contra jornalistas. Líderes. Se você pega lá o Repórter Sem Fronteiras, o Observatório da Violência contra os Jornalistas, como o Mário falou, o Brasil, geralmente, o que a gente diz o Brasil é o pessoal do poder não gosta de jornalismo. O Lula expulsou a jornalista do Brasil, o representante do New York Times, se eu não me engano, Larry Reuters, eu posso estar enganado aqui com os nomes aqui, eu me lembro de ele pedir a demissão à cabeça de economista de banco por escrever um relatório crítico, né? Isso é recorrente no Brasil, né? A novidade, né, é que os políticos em geral sempre fizeram isso. A novidade, eu acho, é que o Supremo Tribunal Federal, né, começou a fazer isso também no Brasil. Hoje a gente tem dezenas de jornalistas censurados, sem suas redes sociais, sem poder falar. Tá? E a gente nem sabe, porque você não consegue encontrá-los mais. Essas pessoas estão absolutamente caladas, né? Sem um julgamento e tal, está tudo lá no inquérito, você não sabe direito como é que acontece e tal, e calados, sempre jornalistas. Então, realmente, Raquel, é uma lástima que isso tudo esteja acontecendo no Brasil. Eu não imaginei que depois do histórico do Brasil, durante o regime militar, a gente ter tido censura, depois da Constituição de 88, garantindo a liberdade de expressão, a gente tenha esse ataque às opiniões das pessoas, né? Então, me solidarizo com todos os jornalistas perseguidos. Eu só queria fazer uma distinção, Hélio, entre quem faz jornalismo profissional e entre quem faz blogs, muitas vezes, que disseminam desinformação. Joel? Não, mas são jornalistas de qualquer forma. Hoje, não, jornalismo é uma coisa, blog de desinformação é outra coisa. A diferença entre o médico e o curandeiro, né? Exato. Ambos podem estar dizendo que estão ali para a mesma coisa, mas no fundo são trabalhos e funções muito diferentes. Nesse grupo de trabalho que está sendo criado aí para regulamentar as redes sociais, tem inclusive
a presença de jornalistas. Muitas vezes parte da própria imprensa a preocupação com as redes sociais. E nem sempre de forma correta. Às vezes eu acho que os jornalistas podem estar errados sobre o que eles dizem de regulamentação das redes. Mas só deixando bem claro que são dois temas bastante diferentes. E eu senti falta nesse grupo de trabalho aí. Acho que tem pessoas muito respeitáveis, sim, tem pessoas que estudam o tema de regulamentação de plataformas, inclusive, tem jornalistas de renome, tem pessoas das ciências sociais. Eu senti falta aí de alguém que seja um claro defensor até dessa visão mais abrangente ou americana, digamos assim, da liberdade de expressão. Acho que seria uma voz importante num grupo como esse ter alguém que defenda a versão mais libertária da liberdade de expressão para fazer um contraponto. Você achou que tá todo mundo falando a mesma Eu acho que todos estão na mesma direção. Parece que está aberto ainda, doutora, né? Não, eu estava lendo que está aberto ainda para, de repente, fica uma sugestão aqui, Joel, que ele está aberto para receber novos participantes. A minha interpretação é que eles estão instalando agora, sob outro nome, o Conselho Federal de Jornalismo, que o PT queria implantar em 2004, contra o qual a imprensa mais respeitável, se insurgiu, porque se tratava ali, evidentemente, de uma tentativa de amordaçar o jornalismo. Passados quase 20 anos, diante de todos os acontecimentos propiciados pelo bolsonarismo, eu acho que viu-se ali uma chance, né, de se fazer uma espécie de Conselho Federal de Jornalismo, né, justamente para controlar a imprensa. Essa é a minha visão desses movimentos que estão sendo feitos pelo governo. Eu, sinceramente, eu não acho que a liberdade de expressão será defendida pelo ministro da Justiça, por governo nenhum, certo? A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa é uma conquista da sociedade brasileira e por ela deve ser defendida, né? E, se for preciso estabelecer algum tipo de freio, eu acho que o freio está sempre no direito penal. É isso que diz a Constituição Federal. Hélio? Não, eu concordo 100%. É isso aí. Mário tem razão. Agora, o que eu acho que vai sair desse GT é um documento final com diversas propostas, algumas boas, algumas ruins, mas eu duvido que ele vá ter um grande impacto na prática. Veremos. Esperemos.